Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pet Crateus. Eu sou o José Alexandre. A gente está dando continuidade ao projeto Superação Pet, abordando a disciplina de Fundamentos de Programação. E o último vídeo que eu gravei abordando essa disciplina, a gente falou sobre estruturas condicionais. Então, se você quiser dar uma olhada nesse conteúdo, você pode aí olhar a playlist ou dar uma pesquisada que você encontra facilmente. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre estruturas de repetições. Que, bom, essas estruturas elas permitem que um bloco de código seja repetido várias vezes, dependendo de uma condição que a gente especificou como método de parada para ele, certo? Bom, e é útil, como você já deve imaginar, para a gente conseguir fazer operações que exigem essa repetição, sem ter que escrever várias vezes, controlar o fluxo do código e também para fazer interações de dados, para somar, para subtrair, enfim, de forma repetida. Bom, e aqui a gente tem. Deixa eu colocar aqui o lápis. Pronto. Bom, e aqui a gente tem um desenho de. Opa! A gente tem um desenho dessa estrutura, que basicamente a gente tem aqui o início. Isso aqui é a estrutura de um código em si, que tem essa estrutura de repetição nele. Bom, a gente tem aqui o início, depois a gente vai para a primeira instrução, depois para a segunda instrução, e aí vem o teste. Que basicamente esse teste é a condição que a gente especificou para que a estrutura aconteça, para que ela se repita. Então a gente tem a verificação dessa condição, se a nossa variável se encaixa nessa condição. Se for verdadeira, ela vai ser realizada essa instrução C. E aí, a partir do momento que a instrução foi finalizada, volta para a condição, para análise dessa condição. E se continuar verdadeiro, vai repetir de novo. E aí volta para o teste. Se continuar verdadeiro, repete de novo. Até o momento que for falso. E aí sim, quando for falso, continua o fluxo normal do código até que ele finalize. Então, basicamente, essa é a estrutura, a funcionalidade básica de uma estrutura de repetição. Tem algumas diferenças, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e se você olhar aqui na direita, na sintaxe, a gente tem três estruturas de repetição e eu vou explicar cada uma delas uma por uma. Bom, de início a gente tem o while e aqui a gente pode ver a sintaxe que já é bem autoexplicativa na minha opinião. A gente tem o while, tem a condiçãozinha entre parênteses, como a gente vai escrever isso aqui em C, né? Tem as chaves e tem o bloco de código dentro. E o que vai acontecer é que nesse espaço da condição a gente vai especificar a condição para que isso aconteça. E enquanto essa condição for verdadeira, for satisfeita, o código vai se repetir. Esse bloco de código vai ser rodado várias vezes. O que tá sendo executado nele vai ser executado, o resultado a gente vai ter esse resultado várias vezes, até que essa condição se torne falsa. E aí o código continua rolando normalmente. Bom, basicamente é isso, o while. Então, que nem a tradução dele em inglês, né? While, enquanto. Então, enquanto a condição acontecer, o bloco de código vai. Enquanto a condição for verdadeira, o bloco de código vai ficar acontecendo. Bom, e agora indo para o for ele já tem um pouquinho de coisa a mais, mas tem motivo para isso. O for ele vai ter uma inicialização de uma variável local, que vai ser nosso contador, vai ter a condição, que vai. Porque toda estrutura de repetição precisa de uma condição para ficar incrementando, e o incremento, e que vai ser que vai definir de quanto em quanto a gente vai incrementar esse, esse contador. Bom, e a ideia do for é basicamente você trabalhar quando você já tem um número pré-definido assim de cabeça de quantas vezes vai ser necessário que se repita é, esse bloco de código. E a ideia dele é simplificar esse processo utilizando o contador. Porque se a gente fosse utilizar no while, que dá também para a gente fazer um contador à mão no while, ia ser um pouquinho mais complicado. Talvez não complicado, mas dá um pouco mais de trabalho. Porque a gente vai ter que iniciar essa variável que a gente usaria de contador fora do while, né? Não daria para inicializar dentro do while, muito menos a condição. Então a gente ia inicializar, dar o valor para ela fora
do while. Dentro do while a gente ia ter que montar a condição, a condição. A gente ia montar a condição baseada nela. E aí a gente, dentro do while, a gente ia colocar, incrementar. Ia colocar um mais, sei lá, igual mais 2, para ir incrementando esse contador. Então daí um pouquinho mais de trabalho em relação ao for. O for já tá, a gente já trabalha diretão, já inicializa tudo aqui no espaço da condição. Bom, e por último a gente tem o do while, que a única diferença pro while é o do, né? É que nem e aqui na sintaxe a gente pode perceber que o while vem aqui no final. Por que isso? Porque esse do, ele, esse fazer, né, do inglês, ele vai é, executar esse bloco de código de início. Não tem, você pode perceber que não tem nenhuma condição aqui, então ele vai fazer essa primeira execução do bloco de código, vai ir no fluxo normal do código, e aí vai entrar no while. E aí, se essa condição do while for verdadeira, aí volta pro do e realiza de novo. E aí, se for verdadeiro, realiza de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que seja falso e continue o código normalmente. Então, a diferença dele é que ele vai realizar pelo menos esse bloco de código que está dentro da estrutura de repetição, vai ser realizado pelo menos uma vez antes que. Pelo menos uma vez, né? Antes de entrar na condição. Mesmo que ela seja falsa logo de início, ele vai ser realizado uma vez. E bom, da parte teórica é isso que eu vou apresentar para vocês. E agora a gente vai partir para os exemplos para praticar essas estruturas. Bom, pessoal, já estou aqui com o Codeblocks aberto para a gente fazer os nossos exemplos. Eu recomendo que você abra aí seu Codeblocks também, ou o compilador que você usa, e me acompanhe para fixar bem o conteúdo. Bom, e a gente vai fazer aqui, de exemplo, um problema simples, que vai ser basicamente criar um contador e printar esse contador para o usuário ver. E acho que a gente pode começar pelo for, que a gente vai manter esse mesmo problema para utilizando todas as estruturas, justamente para mostrar a diferença entre elas, para que fique bem fixado. E bom, no for a gente sabe que ele tem o contador já local, que a gente já inicializa ele, já incrementa, já bota a condição, tudo no espaço da condição. Então a gente vai seguir aquela estruturazinha que a gente viu antes. Então de início a gente sabe que a gente tem que inicializar o contador. Então eu vou inicializar aqui o int i igual a 1, vou inicializar ele em 1. Aí o ponto e vírgula. Agora eu vou aplicar a condição, que vai ser, eu quero que ele vá só até 10, então eu vou colocar, ele tem que ser menor ou igual a 10, que eu quero que o 10 também seja printado, senão eu colocaria só menor, que ele iria até o 9. E vou colocar para ele incrementar de 1 em 1. Isso aqui é o mesmo que falar de 1 em 1, né? Do que colocar de 1 em 1. Porque eu poderia fazer assim também. Esse mais, né? Mas eu poderia colocar int mais 1. Isso. Que eu estou incrementando dentro do contador. Só que eu posso simplificar isso só nessa frase aqui. Fica bem mais simples. Eu economizo muito caractere e só coloco dois mais e é isso. Se eu quiser colocar outro 2, posso fazer isso aqui também. Mais simples. Aí eu coloco o número que eu quiser para ir incrementando. Também vai funcionar. Pronto. Então aqui a gente já está com o contador bonitinho, né? O contador todo estruturado. Agora a gente só faz um printf aqui dentro. Vamos fazer a estrutura padrãozinha, né? Barra n para ficar bonitinho. E a variável do contador para ser imprimida. Agora a gente coloca isso aqui para rodar e ver se está tudo certinho. Pronto. Foi direitinho, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi de 1 a 10 como a gente queria. E agora vamos passar para o while, que já vai ser um pouco mais complicadinho, um pouco mais trabalhoso. Não é muito complicado, não. A gente vem para cá para o while, vamos declarar aqui
o que vai ser o nosso contador. Vou colocar só como auxiliar aqui. Bom, pronto, a condição aqui vai ser a mesma que a gente usou na outra, que ele tem que ser menor ou igual a 10, porque a gente está aplicando o mesmo problema utilizando só estruturas diferentes. Então a gente vai aplicar essa daqui porque a gente quer o mesmo resultado, então é a mesma condição. Aqui o printf, vamos colocar a porcentagem. Pronto. Agora só colocar aqui. E a gente tem que incrementar, né? Lembra que a gente incrementou no for? Então a gente tem que incrementar aqui também. Agora sim a gente roda para ver se está tudo certinho. Deu tudo certinho. Agora vamos para o do while. Vamos aproveitar que a gente vai usar a mesma condição e deixar aqui ela já. A gente também vai usar a mesma variável como contador, então vamos deixar ali também, que a gente não é bobo. Então, eu dei espaço errado aqui. Aqui a gente vai basicamente fazer o que a gente fez no while. Lembrando que a diferença entre o do while e o while é só que no do vai rodar uma vez antes. Pelo menos uma vez isso vai ser, esse bloco de código aqui dentro vai ser executado, mesmo que essa condição aqui seja falsa. Então ele já executa uma vez e depois ele compara com a condição que a gente estabeleceu. Então vou mandar um printf aqui. Pronto, nossa variável auxiliar. Poderia ter colocado só como contador o nome dela, né? Mas agora já foi. E aqui a gente incrementa. Vamos colocar para rodar para ver se está tudo certinho. Pronto. Deu certinho, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que tá tudo junto, porque eu coloquei, eu esqueci de colocar o barra N, né? Agora se eu colocar o barra N, tá igualzinho com as outras. E bom, basicamente é isso, esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Pode também voltar o vídeo, ver, dar uma olhada. Caso realmente não dê para sanar sua dúvida, você pode deixar nos comentários que a gente responde. E bom, é isso. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e eu vou ficando por aqui. Valeu!